A mesa da Páscoa. A simplicidade da mesa escondia a realeza. Mas seus ricos detalhes revelam a sua. Em cada toque o amor estampado com clareza. A mesa, cordeiro, pão. A decoração harmônica explorava o tema da redenção. Elevada a mesa posta, nela a salvação estava exposta. O cálice tinha um brilho resplandecente. O bom vinho tinha um cheiro forte e atraente. O pão era saciável, o banquete totalmente desejável. A riqueza e a pobreza se encontravam naquela mesa. Em cima do banquete da realeza, a riqueza na bandeja. Ao redor, pecadores devedores na extrema pobreza. O prato era desejável, saciável, mas era impagável. A ceia já ia começar, mas quem o prato iria pagar? Pobres devedores não tinham condição alguma de pagar. O bom anfitrião partiu o pão, ofereceu para pagar o prato da salvação. Com graça e de graça, serviu o bom vinho nas taças. O cálice, seu amor transbordava. Em cada pedaço de pão, a plenitude ele partilhava. Famintos pecadores, suas mãos se alimentavam. Na mesa servida estava a sua própria vida. O pão partilhado, o seu corpo rasgado. O adocicado, o corpo processado. Ele, anfitrião, bom vinho da vida, pão. Que era a da Páscoa, era o livramento e a redenção. Servimos um prato caro, ele custou o Calvário. Ao servir o bom vinho, trilhou o caminho. A mesa com sua posta para a salvação ainda está exposta. Sente-se à mesa, pegue o pão da vida. Pode pegar a taça que o bom vinho é de graça. Não se preocupe com o débito, ele é o pianista. Amém. Poema A Páscoa, a mesa da Páscoa, faz pensar que aquilo que Jesus o autor daquela desenho dizia que 13 estavam sentados todos ao lado da mesa. Todos são iguais. Chamados por causa da cruz. Acabamos de cantar sobre a cruz. O que é a cruz? O que é a cruz? Responder para mim hoje. PGM que essa pessoa está lá. O que a cruz significa? Convido você a abrir Marcos 15. Nós vamos ler dos versos 21 e 39. Pensar um pouco. Da cruz. Marcos 15, 21 a 30. Irmão Cirineu, bem naquela hora, vinha chegando do campo, obrigado a carregar a cruz de Jesus. João é o pai de Alexandre e de e eles levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com ervas amargas, ele recusou. Então o crucificaram e o jogaram, dados para ver que roupa deveriam cada um levar. Era cerca de 9 horas da manhã, quando, verso 25, pegaram uma tabuleta na cruz, da sua cabeça, anunciando a acusação contra ele. Diziam, rei dos judeus. 2 assaltantes foram crucificados com Jesus,
Duas cruzes ficavam, uma à sua esquerda e outra à sua. Gritando assim, cumpriu-se as escrituras que dizem: ele foi contado entre os. O povo que passava, caçoava dele, balançava a cabeça, dizendo: você pode destruir o templo e reconstruir em 3 dias? Salve a si mesmo e desça da cruz. Sacerdotes, principais líderes religiosos também zombavam de Jesus. Ele é muito esperto para salvar os outros, mas não pode salvar a si mesmo. 32. Gritava em coro: seu Messias, seu Rei de Israel, desça da cruz, nós creremos em você. Até os 2 assaltantes que estavam morrendo com ele zombavam. Meio-dia caiu a escuridão sobre a terra inteira. Durou até as 3 da tarde. Então Jesus clamou em grande voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonou? Algumas das pessoas que estavam ali pensaram que ele estava chamando o profeta Elias. Então um homem correu, apanhou uma esponja, encheu de vinagre e a suspendeu a ele com uma vara. Vamos ver se Elias virá descer de ele. Então Jesus soltou outro forte grito, entregou seu espírito. E o véu do templo rasgou-se em 2, de cima a baixo. Quando o oficial romano que estava ao lado da cruz, Jesus, viu que ele entregou o espírito, exclamou: verdadeiramente era o Filho. O Senhor aplique-nos. A cruz é um dos maiores paradoxos da vida, da raça humana. Paradoxo porque, ao mesmo tempo que ela é uma tragédia, pois para a gente nós não vemos a tragédia, mas era uma tragédia. Um momento em que o preso era condenado à morte, mas também é um ato, uma motivação, é algo glorioso, é uma vitória. O que é a cruz para você? A cruz, ela significa. E foi um momento em que eu não queria uma resposta teológica, não queria versículos, eu queria para representar. A gente fala tanto de cruz, vê cruz em tudo quanto é canto, vê cruz em mente, vê cruz nas igrejas. A gente na reforma, estou pensando aqui atrás. E a cruz em vários momentos. Em lugares públicos, repartições públicas. O que é realmente a cruz? A gente precisa lembrar que ela foi um instrumento de tortura. Depois a gente glorifica o Senhor, a gente olha para uma cruz vazia, pois ela está vazia, a gente se alegra, mas ela foi um instrumento de tortura, um instrumento de morte, para pena de morte. Não eram os bonzinhos que iam para aquela cruz. Como se hoje no Brasil nós não temos pena de morte, graças a Deus. Países que têm pena de morte são sempre os piores que naquele momento da morte, tal, enfim. Eram condenados por crimes terríveis. Ainda que esses 2 crucificados ao lado de Jesus não se diga qual foi o crime deles, a gente lembra de Barrabás. Aquela cruz que Jesus estava, a cruz de Barrabás. E Barrabás foi solto. Barrabás representa você e a mim. Já parou para pensar nisso? A cura de Barrabás ali sou eu, você. E aquela cruz era dele. Naquele momento do alvoroço do povo e Pilatos não querendo se complicar, ele falou: olha, eu posso soltar um prisioneiro na Páscoa, eu posso ter um coração bondoso. Ele querendo soltar a Jesus, porque ele não via crime nenhum,
Mas o povo gritou Barrabás. Gritou para que um criminoso fosse solto no lugar de Jesus. Barrabás, segundo a história, ele era um homem violento, um ladrão violento, causava problemas na sociedade, mas ele foi solto. E mostra que a cruz era para qualquer pessoa. A cruz representa o amor de Jesus para qualquer pessoa. Não importa o que ela fez. Eu não sei o que foi de Barrabás depois disso. A Bíblia não mostra. Eu, no lugar de Barrabás, eu ia me tornar um discípulo. Porque ser salvo por Jesus assim, e dessa forma, mas não importa o que você tem vivido, o que você tem sentido, a cruz traz liberdade. Ela é esse instrumento horrível de tortura, porque ela atinge 3 momentos. É uma morte horrível, porque é uma morte por sufocação. Ela atinge é um instrumento que tortura de forma física. O crucificado ali é amarrado ou pregado, como foi o caso de Jesus, então ele vai morrer sufocado. Ou ele vai morrer de esgotamento, passar horas ali pendurado. Ou ele morre de hemorragia, e alguns estudiosos dizem que o coração do crucificado explode dentro dele. Tamanha dor que ele sente. Foi o que Jesus sentiu. Mas ele é um instrumento de tortura, mas também de tortura moral. Porque além da vergonha, os familiares, para o próprio crucificado, o crucificado ficava ali seminu, deboches que aquele crucificado recebia. Aquilo era moralmente horrível. Mas é também emocional. Porque a família sofria, aquela pessoa era zombada. Então era um instrumento de tortura horrível, e sempre em lugares muito à vista. Esse lugar que Jesus foi crucificado, todo mundo via os crucificados ali, mesmo à distância. Isso para que aqueles que olhassem recebiam a seguinte mensagem: faça igual, é o fim. É igual, aconteceu. Eles eram crucificados porque eram perigosos, criminosos, ou porque iam contra o Estado. Mas e Jesus? Jesus, que crime ele cometeu? Ainda que colocaram sobre a cabeça dele a placa com crime, rei dos judeus, mas não era crime, aquilo era verdade. Pois ele é o rei. Se pudesse definir o crime de Jesus, de amar. A cruz me mostra o tamanho do amor. Verso 23, ofereceram um vinho misturado com ervas amargas, porém ele recusou. A gente lê esse verso sem procurar entender, a gente acha só que Jesus não quis tomar um copo de vinho. Mas na verdade, era dado aos pecados bebidas, misturas que eram narcóticas, para diminuir ou aliviar a dor. Servia justamente para esse amortecimento da dor. Por isso Jesus não quis tomar. Sentir a dor da cruz. Peso total daquela dor. Você e por mim é o sofrimento humano. Jesus, ele crucificado diante de 2 ladrões, mostra todo o simbolismo daquilo que foi a vida de Jesus. Jesus sempre estava acompanhado dos pecadores. Há um privilégio numa frase que Jesus ouvia e que nós cristãos estamos perdendo ou já perdemos de vez. Era chamado de aquele que comia com os pecadores. Pensou assim. Lá vai o Flávio, aquele que gosta de sentar com os pecadores. Porque Jesus, ele sentava com os pecadores, mas não se tornava.
Jesus ele tocava em leprosos, mas ao invés dele se tornar impuro, era o leproso que ficava puro. Porque aonde Jesus chegava tinha transformação, mudança. O que a cruz mostra para mim é que eu, como disse Jesus, aonde eu chegar, eu preciso levar a mudança. Não por mim. Por mim não vai acontecer. Por aquele que vai comigo. Em Mateus 28, vai dizer lá no finalzinho que estará com você e comigo todos os dias. Não é só domingo. Da segunda. Esse privilégio de sentar com os pecadores deveria voltar para nós. Foi hoje ou ontem, comentava com a Paula sobre o grande problema nosso como cristãos é que a gente se preocupa mais com o que os outros vão dizer, com o que o outro vai falar se me ver, e o que próprio Jesus está preocupado em que você e eu façamos. Não importa se alguém vê. Se vê, pergunta. Você está lá sentado na roda dos pecadores. Desde a hora que você não se tornar como os escarnecedores. O que importa é na hora que senta na roda dos escarnecedores, eles deixarem de ser escarnecedores. Estou aqui porque eu amo você. Talvez a gente tenha essa dificuldade porque dentro da cruz dá tantos. A cruz, ela não é um enfeite bonito para colocar. A cruz não é um enfeite para se colocar no corpo. A cruz para nós, representação. Ao olhar para a cruz, querido, lembre do que. Lembre-se que agora, por causa da cruz, a gente pode sentar à mesa. Temos desfrutar da mesa. A cruz, ela revela, ela me expõe como a cruz. A cruz expõe quem somos, a cruz expõe nossos pecados, as nossas fraquezas. A cruz nos limita. Ou seja, a cruz me mostra que eu sou limitado. Porque se não fosse por causa de Jesus naquela cruz, põe a nossa humanidade. É isso que é a cruz. Se não fosse Cristo naquela cruz, nós estaríamos completamente perdidos. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer quem nós somos, olhando para a cruz. Romanos 3, verso 10 e 23, eu estou lendo hoje na Bíblia Viva, diz assim, tal como as Escrituras afirmam, ninguém é bom, ninguém no mundo inteiro é inocente. Verso 23, sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Ah, irmãos, como a gente precisa ler esses 2 versos todo dia de manhã, todo dia à tarde, todo dia à noite. Olhar para o espelho e recitar esses versos do apóstolo Paulo. Ninguém é bom. E quantas vezes a gente bate no peito e diz assim, você viu o pecado de fulano, você viu o que o outro fez? Ninguém é bom. Ninguém no mundo é inocente. Que se eu e você fôssemos tão bons, para que Jesus morreria numa cruz? Seria um de nós. Ou ninguém iria. Porque teríamos, como disse o apóstolo Paulo, nessa tradução, teríamos alcançado o ideal de Deus para a nossa vida. Ideal esse que somente Jesus alcançou. Todos fracassaram. E por causa desse pecado que caminha com você e comigo todos os dias, precisamos da cruz. Precisamos que ela nos exponha. A cruz nos expõe no nosso orgulho. Ela mostra quanto nós somos orgulhosos, achamos que não precisamos de ninguém. Achamos que sozinho a gente consegue, que sozinho a gente chega, que sozinho eu sou salvo, e não sou. A cruz expõe o meu orgulho da tendência de pensar que não preciso do outro.
Quanto amanhã, o outro pode ser eu. A cruz expõe com toda certeza o pior de nós. Ela expõe a minha maldade. E como expõe? Quantas vezes eu preciso ser controlado, né? Está rindo ali por causa de uma situação de... Que a cruz expõe a nossa maldade. Mas essa semana a cruz ela me mostrou assim, calma. Não foi ontem, tá? Ontem não teve jeito. Ontem a gente pediu licença à cruz. Mas essa semana eu fui ao médico. E a cruz, além de expor a maldade, expõe a nossa imperfeição. Eu fui no lugar errado do médico, é tanto lugar que tem que ir, eu errei o lugar. Correndo, desci correndo para pegar o carro para ir para o outro lugar. E uma pessoa que nós já ajudamos muito, uma pessoa que nós já nos dedicamos muito para aquela pessoa, estava na mesma calçada. E não tinha como. Eu olhei para ela, como estou olhando aqui para o João, e ela virou a cara. Mas não tinha jeito, a gente estava na mesma calçada, e ela disfarçou e disse, boa tarde. E ali a cruz diz assim, calma, segue teu caminho. Ela se resolve comigo depois. Porque a cruz mostra essas coisas, mostra o que dá vontade de fazer. Ela revela a nossa humanidade. Aí, na hora que a gente está diante da cruz, fala assim, se eu tenho vontade de pegar, jugular, e aí Jesus diz assim, na cruz eu olhei para o céu e disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão. Então, quando eu olho para a cruz, ele diz, então, aprende a perdoar. Aprende a deixar que cada um siga o seu caminho. Porque sou eu que vou junto. Ela mostra essas nossas imperfeições. Ela mostra aquilo que Ele fez por mim, e quanto imperfeito eu sou e quanto que eu preciso melhorar. Quando olhamos para aquilo que Jesus suportou na cruz, essa semana foi a semana das redes sociais mostrar as fotos de Jesus, partes do filme Jesus, aquele que Mel Gibson escreveu, foi o diretor. E uma pessoa colocou uma foto de Jesus horrível, com as suas costelas aparecendo, os ossos da costela aparecendo. Eu pensei, nossa. Mas eu lembrei que um dos instrumentos de tortura que eles usaram para bater em Jesus causava aquilo, expunha os ossos. Tamanha força que aqueles soldados usavam para bater nas costas de Jesus. Olha a dor que ele sofreu por mim. E aí a cruz ela expõe mais uma coisa a nós. A nossa falta de gratidão. Como somos ignorantes daquilo que ele fez. Pois deixamos de adorá-lo. Deixamos que coisas triviais da vida nos afastem da cruz. Ela nos expõe a nossa falta de gratidão. Quando por pouca coisa deixamos de congregar e adorar ao Senhor. Como somos ingratos diante daquilo que Ele fez por você e por mim. A cruz ela nos expõe. Mas a cruz também ela nos mostra algo que é maravilhoso. Ela nos mostra um recomeço. Porque se a cruz parasse somente no que expõe, o que seria de nós depois de sermos expostos? Mas ela mostra que a gente tem um novo começo. Porque o projeto de Deus não parou na cruz. O projeto de Deus não foi interrompido por causa da cruz. Deus não estava sentado no trono e bateu a mão na cabeça e disse, e agora? Jesus foi morto. O que eu faço? A cruz não foi nunca plano B de Deus. A cruz sempre foi o plano A. E Deus, na sua presciência, já sabia que Adão e que Eva iriam pisar na bola. Iriam pecar. Por isso Deus olhou para Jesus e disse, filho, você precisa ir. Porque a criação não tem jeito. Se
você não foi. E precisava ser homem, Jesus precisava vir como homem, ser humano. Porque somente um ser humano entenderia o que é viver aqui. Um anjo não daria conta. Porque nós temos um inimigo, e quem está fazendo a lição batalha espiritual vai aprender isso, que é um acusador, e todo momento ele faz isso. E ele iria acusar Deus se ele mandasse um dos anjos morrer numa cruz e fazer o que fez. Ele iria dizer para Deus o seguinte: mas a anjo é fácil. Anjo não tem fome, anjo não sente sede, anjo não tem desejo, anjo não sente sono. Anjo é fácil. Agora ele manda o filho. E não manda como um ser espiritual. Manda como o próprio homem. Deus se vestiu de homem. Para que você tenha um recomeço. Quando Jesus se torna homem, ele sente frio. Ele sente fome. Ele está cansado. Lembra quando ele está falando para a mulher samaritana? Lá diz que ele estava cansado. Jesus no Getsemane fala: Pai, passa de mim este cálice. Porque ele sentiu o peso. Jesus teve os mesmos sentimentos que você e que eu tenho. Só que ele superou isso. Ele mostrou que dá. A cruz me mostra que é um recomeço, porque a cruz iniciou o plano da salvação do Pai. É na cruz que tudo se começa, tudo tem início. A cruz é a demonstração do que o amor pode fazer com o ódio, com a indiferença. Lucas, capítulo 23, 33 a 35, diz que quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartiam as vestes, lançavam sorte, o povo estava olhando. E também os príncipes, os fariseus, zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, és o Cristo escolhido de Deus. Ele, diante de tanto ódio, diante de tanta indiferença, de um momento de dor profunda, ele olha e diz: olha, Pai, perdoa-os. Eles não entenderam o que está acontecendo aqui. A cruz é um recomeço para aqueles que se encontram infelizes. A cruz é um recomeço para aqueles que estão sem esperança. É na cruz que a gente consegue ter uma nova vida, aqueles que são traídos, enganados, corrompidos e corruptos. É na cruz. É o amor de Jesus por nós. Lembra de Zaqueu? Está lá em Lucas 19. Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Mas Zaqueu mostra o porquê Jesus veio. E quantas pessoas olhavam para Zaqueu e para Jesus, e lá vão dizer: lá vai Jesus para a casa de um pecador, lá vai Jesus entrar na casa de um publicano. Jesus não está nem aí com o que estão falando. Jesus vai. Quando chegar no céu, eu quero falar: Deus, dá para mostrar a cena de Jesus lá com Zaqueu? Eu queria saber o que eles conversavam. Que para Zaqueu ter uma mudança de vida daquela forma, algo aconteceu ali. Porque ele disse que ele teve um arrependimento profundo. E aí Jesus diz que aquele homem, lá no verso 10, também encontrou salvação. Ele era um filho de Abraão. Mas o dos ladrões da cruz também encontrou salvação. Teve um recomeço. Lá em Lucas 23, 39, diz que um dos criminosos que estavam pendurados lançava insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça. Estamos recebendo os nossos atos. Então, aquilo que merecemos pelos nossos atos. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje
estará comigo. Recomeço. Pastor, ele morreu, sim. E os recomeços nem sempre vão acontecer aqui. O nosso recomeço é na eternidade. Mas enquanto estamos aqui, como foi com o caso de Zaqueu, também temos recomeço. E a cruz, ela nos mostra que Ele é o Deus das segundas chances. Não é um Deus que desperdiça ninguém. Isso, querido, você tem toda a oportunidade de se arrepender, tornar uma nova pessoa. Realmente transformada. Porque somente na cruz é que nós encontramos sentido. Fora dela a gente não. Marcos 15, versos 37 e 39. Então Jesus soltou um forte grito. Entregou seu espírito. E o véu do templo rasgou-se em dois. De cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava ao lado da cruz, Jesus viu como ele entregou o espírito, exclamou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Que grito foi esse? Nós conhecemos esse grito. João 19 vai dizer que esse grito foi: está consumado. E o que é o está consumado? No grego, essa palavra tem o sentido de que a promissória ou um crime foi pago. Há tempos atrás já expliquei sobre isso aqui. No grego a palavra é totelestai. Quando você chegava, por exemplo, em uma prisão, e imagine que você ia visitar alguém, naquele tempo não tinha correios como tem hoje, não tinha WhatsApp, que você recebe mensagem instantânea, e você fosse visitar alguém na prisão e chegava lá, não tinha o cara, a pessoa não estava lá, a mulher não estava lá, e estava escrito lá, totelestai. Está consumado. A pessoa sairia de lá feliz. E foi visitar, porque está escrito lá, ele pagou já pelo seu crime. Foi pago. Ou um pagamento de uma promissória. Consumado, pago. É bom quando a gente acaba de pagar uma prestação? A gente logo faz outra, mas não é bom quando a gente paga? Quando eu comprei aquele Uno preto, 48 parcelas. Na 48ª, quando eu paguei, falei: está pago. Agora realmente é meu. Um mês e meio depois a gente troca, né? Mas fazer o quê? Mas é isso que Jesus está dizendo. Pai, está consumado, paguei. Essa humanidade não tem mais dívida com o Senhor. A humanidade agora pode te adorar. E por isso que Deus rasga o véu de cima a baixo. Você lembra do véu? O que significava aquele véu? Aquela cortina enorme que ficava no templo, onde somente o sumo sacerdote entrava lá para oferecer o pecado, a redição, a remissão do pecado por todo o povo. Então ele entrava com o animal do sacrifício ali naquele lugar, só ele poderia entrar. E tinha todo um simbolismo, e ele entrava amarrado numa corda com sinos e romães para que não fizesse tanto barulho. Mas enquanto aqueles sinos balançavam, todo mundo que estava lá fora entendia que Deus estava perdoando o povo e que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, ainda estava vivo. Se os sinos parassem, eles só puxavam a corda e o morto. Se o sumo sacerdote morresse, era porque ou ele estava em pecado ou tinha pecado no meio daqueles que estavam oferecendo. Jesus na cruz foi o sumo sacerdote. E se levou, porque o sumo sacerdote levava o cordeiro. Então ele se levou. Ele foi o cordeiro. Para que você e eu encontrássemos sentido de vida. Hoje se fala muito em sentido de vida. E há uma necessidade realmente de se achar esse sentido. Mas, queridos, somente na cruz. O que Jesus pagou então por nós? Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pagou o quê? O salário do pecado. Porque ele mesmo venceu a morte. Jesus matou a morte.
A morte não resistiu Jesus. Jesus tinha o poder de reverter a podridão do corpo, porque todo mundo que morre, o que acontece com o corpo? Apodrece. Jesus não. Porque o que saiu daquele túmulo não foi um espírito, foi um corpo glorificado. Pastor, mas como assim? Os discípulos tocaram nele. Lembra de Tomé? Eu só vou crer se eu tocar. Veio tocar. E Jesus fala, está aqui, ó, os furos. Mais tarde, em João 21, nós encontramos Jesus comendo um churrasquinho de peixe com pão com os discípulos, lá na areia. Quando os discípulos e Pedro, que voltou nadando porque a pressa foi tanta, e se encontraram com ele, o Cristo ressurreto. Corpo glorificado. O pecado que trouxe sobre a humanidade esse afastamento de Deus, gerando a morte, foi pago na cruz. Mateus 28 vai dizer que depois do sábado, enquanto já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que havia acontecido? E um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, remover a pedra que estava sentado sobre ela. E estava sentado sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, suas roupas brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres, não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia falado. 20, veio de lugar onde ele está. Querido Jesus, aqui o princípio que Deus tinha foi cumprido através da cruz. Começou ali. Hoje nós podemos ter esperança. Podemos ter sentido de vida. Ainda que tudo para você pareça estar dando errado. Ainda que tudo pareça que está somente de cabeça para o ar. Deposite a tua vida nas mãos de Jesus. Ele nos dá esperança. Se pergunta, para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Você nasceu e você está aqui porque Deus te ama e Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para você. Seja com a tua profissão, seja com aquilo que você faz, com os teus estudos, até com aquilo que você passa. Deus tem um propósito. Ele não desperdiça nada a ninguém. Provérbios vai dizer que se você confiar em dinheiro, como a gente está falando na série sobre dinheiro, nós não vamos ter propósito. Mas ele diz, confie em Deus e sua vida será bela e vibrante como uma árvore a crescer. Não há como chegarmos aos propósitos de Deus se nós não nos entregarmos nas mãos de Jesus. Se nós não dissermos assim, eu não sirvo para nada. É só o Senhor em mim. Só o Senhor começando, me mostrando e me mudando. E o apóstolo Paulo resume muito bem a cruz. O significado da cruz. E como que a cruz traz sentido para a nossa vida. Eu termino com esse versículo de Gálatas 2, verso 20. Eu já fui crucificado com eu próprio. Não vivo mais. E sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo pegou por mim. Já não vivo mais. Quem vive é Cristo. É Cristo que me muda. Esse corpo agora que estou, diz o apóstolo Paulo, só serve para uma coisa, para glorificar a Deus. É para isso. A confiança que tenho no seu Filho. A cruz, somente nela nós encontramos razão de viver. É na cruz, somente na cruz, que vemos o quanto nós somos necessitados, frágeis. Por isso eu quero convidar você hoje aí à cruz. Convidar você hoje a colocar a tua vida nas mãos de Jesus. Talvez a gente está tão acostumado com o Evangelho, tão acostumado com o sagrado, que a gente esqueceu o que é a cruz.
A gente viveu essa semana de Páscoa. Quantas pessoas esqueceram o que é a Páscoa? O que significa a Páscoa? Páscoa significa nova vida. A Páscoa significa oportunidade de liberdade. Começou lá com os judeus enquanto escravos em Israel. Quando o anjo da morte passou por cima das suas casas. Quando eu vejo esse homem que carregou a cruz de Jesus, ele viu o sangue do Cordeiro. Não pintado nas portas como os judeus viram lá no Egito, mas ele viu o sangue do Cordeiro na própria cruz. E acredito que isso fez tanta diferença na vida dele, carregando aquela cruz, porque Marcos fala do nome dos filhos deles. Provavelmente ele se converteu, tornou um discípulo, e os seus filhos o seguiram. Por isso, leve a tua vida diante da cruz. Traga significado para a sua vida. Você lembre do amor de Jesus não só na Páscoa, não só no Natal, mas todos os dias. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. E tira o seu e o meu. Feche. Pai, quero em nome de Jesus pedir ao Senhor. Senhor, restaure os teus filhos. Mostre de forma pessoal o significado da cruz. Que nesse momento, Pai, se coloquem de forma completa nas tuas mãos. Entendam que o Senhor é Salvador e Senhor de suas vidas, porque o Senhor pagou o preço pelas nossas vidas. O Senhor pagou o nosso débito, como disse o poema, mas o Senhor também é o nosso crédito. É no Senhor que temos esperança, é no Senhor que temos recomeços, é no Senhor que vivemos, ó Deus, o quanto mal nós somos, o Senhor nos expõe, e não nos expõe para vergonha, para humilhação, mas nos expõe para o conserto, nos expõe para a restauração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, agora eu peço ao Senhor que Teu Espírito Santo nos visite, que o Seu Espírito Santo nos transforme, que haja, Senhor, nessa noite cura, que haja, Senhor, nesta noite transformação de vida, que o Senhor, nessa noite, retire tudo aquilo, ó Deus, que tem afligido o coração desse irmão ou dessa irmã. E antes de repousar o travesseiro, se lembre da cruz. Peça perdão ao Senhor. Pai, conceda-nos uma semana debaixo da Tua graça e relembrando o Teu amor naquela cruz. Que o Teu amor, Senhor, nos constrange a cada momento. Que a graça de Jesus seja o nosso alvo maior. E quando, Senhor, tudo parecer tão cansativo, decepcionante, exaustivo, possamos orar